dos nomes mais conhecidos na história jamaicana é o de Annie Palmer, mais conhecido como a Bruxa Branca de Rose Hall. Uma mulher envolvida em uma série de lendas que envolve assassinatos dos seus maridos e dos seus diversos amantes. Será que essa história realmente aconteceu ou é pura lenda? Ficou curioso? Então se liga na história. Olá pessoal, eu sou a Van Farias e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. O mês de outubro ficou para trás e com eles o dia 31, que é geralmente um dia que a gente traz um videozinho especial. Porém, a história de hoje é muito boa e eu resolvi trazer assim mesmo para vocês. Antes da gente entrar no vídeo, eu quero pedir para vocês fazerem aquelas coisas, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações caso vocês ainda não sejam inscritos. Deixa aquele like e no final, caso vocês não gostem, vocês deixam o dislike, tá tudo beleza. Vocês vão estar interagindo comigo de qualquer forma. Aproveita, gente, me segue no Instagram nesse endereço que tá aparecendo aqui pra vocês, porque por lá eu sempre vou avisar pra vocês coisas que vão acontecer aqui no canal ou não, beleza? Mas sem muito blá blá blá, sem muitas enrolações, vamos ao vídeo. Rose Hall em Montego Bay é uma mansão do século XVIII que foi recebida como herança por John Rose Palmer. Ela foi construída em 1770, centro de uma propriedade de mais de 650 hectares, utilizados para a plantação de cana e como pastos. Levantando-se no alto de uma coluna, oferece ampla vista do mar. E foi para essa suntuosa mansão que John Palmer levou, em 1820, a sua bela noiva, a Annie Palmer, com apenas 18 anos de idade na época. A Annie Palmer, ela é descrita como uma mulher de uma beleza assim muito grande, e ela era de origem inglesa e irlandesa. Dizem que ela era praticante de magia negra e voodoo, artes que foram ensinadas a ela pela sua babá, uma sacerdotisa nativa do Haiti, lugar onde a Annie Palmer passou a sua infância. E depois dos seus pais morrerem de febre amarela, a Annie Palmer foi então realmente adotada por essa sacerdotisa. Conta a história que o casamento entre Annie Palmer e seu marido John estava assim bem longe de ser um relacionamento de amor. John é descrito como um homem de caráter violento e alcoólatra, ao passo que Annie era dotada de uma selvageria e promiscuidade muito grande. Também era dotada de uma violência muito grande, característica que só aumentou com o passar do tempo. Então, segundo a história ou a lenda, em certa época, Annie Palmer estava tendo um caso amoroso com um dos seus belos escravizados. Quando esse caso chegou ao conhecimento do seu marido, o John, e ele foi tirar satisfações a ela o envenenou. Então, é dito que naquele momento em que o marido dela estava agonizando, ela ficava o provocando com a sua traição confessa. E ela ainda ordenou para o seu amante, o escravizado, que ele pegasse um travesseiro e o sufocasse para apressar mais ainda a morte do seu marido. Quando John finalmente morreu, é dito que os amantes, a Annie Palmer e o seu escravizado, esconderam o corpo. Corpo esse que foi tão bem escondido, tão bem enterrado, que até hoje ele não foi encontrado. Logo após o seu primeiro crime, a Annie Palmer tratou de se livrar da única testemunha, ou seja, o seu belo amante. Ela ordenou que outros escravizados o pegassem e o chicoteassem até a morte. Após, gente, esse primeiro homicídio, é dito que aquela região ali da Rose Hall virou um verdadeiro inferno na terra. Dizem que ela governava aquelas terras com mãos de ferro e extrema crueldade. Ela ainda teve outros 2 maridos que também vieram a óbito. Segundo a lenda, também vieram a perecer através das mãos da bruxa branca Annie Palmer. A mulher, uma verdadeira sádica, gente. Dizem que ela gostava de fazer cavalgadas noturnas ali pelas suas terras. E durante essas cavalgadas, ela se vestia como um homem e sempre tinha um chicote em uma de suas mãos. Quando ela pegava algum escravizado fora do seu alojamento depois do escurecer, ela não pensava 2 vezes antes de açoitá-los. É claro que ela era muito temida e extremamente odiada pelos seus escravizados, né, gente? Não tinha como ser diferente, é claro. E foi uma dessas escravizadas, uma pobre infeliz, que teve a péssima ideia de tentar envenená-la.
Fato esse que foi descoberto pela cruel bruxa branca. Como ela era rica, branca e influente, ela conseguiu que a escravizada fosse condenada e executada. Ela ainda exigiu que as autoridades entregassem a ela a cabeça cortada daquela pobre mulher. E segundo a história, gente, ela realmente conseguiu isso, pois a cabeça cortada foi entregue ainda pingando a ela, e essa cabeça foi colocada dentro de um cesto e levada até Rose Hall. Chegando lá, dizem que foi espetada em uma vara de bambu e colocada no alto e ficou exposta em decomposição até restar apenas o crânio. Em 1833, aos 31 anos, Annie Palmer finalmente encontrou seu fim pelas mãos do seu mais novo amante, um escravizado chamado Taku. Ninguém sabe, gente, quais foram os motivos que levaram esse escravizado a assassinar a sua amante. Porém, Annie Palmer, ela tinha um passado negro, né? Onde ela costumava mandar matar os seus amantes. Então, talvez, né? Eu acredito que esse daí fosse o motivo mais plausível para o escravizado se anteceder. Não, antes ela do que eu, né? Enfim, vamos lá. Fato é que os outros escravizados, quando chegaram no quarto da sua senhoria no dia seguinte, encontraram o seu corpo estrangulado e mutilado. Tava assim, dizem que estava assim numa situação horrível, decadente, de tão mutilado que o corpo estava. Eles então atearam fogo naquele corpo que estava sobre a cama e depois se recusaram a sepultar os restos mortais. Triste fim daquela mulher tão cruel e impetuosa, não? Finalmente, os seus vizinhos brancos, né, os outros senhores de terra, tão ricos quanto a Annie Palmer, ordenaram que os seus próprios escravizados sepultassem os restos mortais daquela mulher nos jardins de Rose Hall. E aí, gente, a gente para e a gente pensa, porque existe uma suposta sepultura lá, assim como vocês estão vendo aqui nessas fotos que eu tô passando para vocês. Será que nem os ricos, né, os iguais a ela, porque Annie Palmer era uma mulher endinheirada, queriam que ela fosse sepultada onde eles viriam a ser sepultados futuramente? A verdade é uma só. A elite não quis que aquela mulher louca, com uma fama tão ruim, fosse sepultada no tradicional cemitério de St. James Parish, onde a elite geralmente era sepultada. Ou seja, Annie Palmer terminou sendo encerrada nos jardins de Rose Hall. A tradição local fala que, ao ser sepultada, a Annie Palmer, como era uma praticante de voodoo e de magia negra, ela deveria ser sepultada e depois deveriam ser recitadas, pronunciadas algumas palavras de ritual voodoo, coisa que nunca realmente veio a acontecer. E esse ritual era o que iria manter o seu espírito preso para sempre. Como esse ritual realmente não aconteceu, o seu espírito vagueia livremente ali pelas plantações de Rose Hall. Muitas pessoas também afirmam ver, além dela cavalgando ali pela sua propriedade, muitas pessoas afirmam que às vezes veem o seu espírito nas sacadas ali da mansão. Depois da morte de Annie, Rose Hall foi se deteriorando aos poucos. Os habitantes da região juravam que ela continuava a vagar pelas ruínas de sua mansão. Rose Hall chegou a ser chamada de a casa mais assombrada do hemisfério ocidental e, segundo dizem, ainda hoje ela é considerada um dos lugares mais assombrados do mundo. Em 1952, a médium Eileen Garrett visitou Rose Hall com um grupo de amigos. Na época, a mansão estava em ruínas. Segundo a médium, antes mesmo de entrar na casa, ela foi tomada do que ela chamava de impressões clarividentes. Ela falou sobre uma mulher que não era nem de longe tão atraente quanto a fama que precedia a Annie Palmer. Porém, a gente sabe que isso daí é relevante, né, gente? Porque os padrões estéticos mudam de época para época. Ela também falou que essa mulher aparentava ter cerca de 50 anos. Porém, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu falei lá atrás que a Annie Palmer, quando ela morreu, ela tinha cerca de 30 a 31 anos. Ela tinha a impressão de que seus cabelos eram negros e seus olhos muito azuis, ardentes e vibrantes. E ela também falou sobre um homem, o seu primeiro marido, que era um homem extremamente sádico, violento e muito cruel. Segundo a médium, essa mulher afirmava ter pago caro demais por aquele lugar que era dela. E ela voltava ao local para que ninguém pudesse morar ali.
A mulher ainda falou que não tinha arrependimentos. Na noite seguinte, Eileen, a médium, voltou novamente ao casarão. Então, ao sair de um túnel que passava por debaixo das ruínas, de repente, Eileen começou a andar mais rápido e, repentinamente, ela caiu no chão e ela começou a gemer e ela parecia ter entrado em um transe mediúnico. E logo depois, ela começou a falar com uma voz de mulher, porém diferente da sua, e essa voz falava, por favor, por favor, por favor. E um outro rapaz que acompanhava a médium e o grupo falou que, em nome de Deus, não havia nada a temer. Segundo a médium, ao invés de uma resposta direta, aquele espírito, que estava incorporado nela, começou a se embolar mais ainda e ele grunhia e também ria ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ele cantava, ele suplicava que aquelas pessoas orassem pelo espírito dela. Depois disso, Eileen voltou ao casarão ainda mais 2 vezes. Em uma dessas suas voltas, em um desses seus retornos, a Eileen falou que ela viu a Anne Palmer morrendo devagar e dolorosamente, e depois ela viu uma espécie de nuvem cinzenta tomar o local. Na outra vez que ela voltou, ela conta que ela viu uma pessoa, supostamente o culpado pelo assassinato da Anne Palmer, e essa pessoa se sentia muito culpada e tentava levantar aquele corpo morto. Então foi através da médium que o suposto espírito da Anne Palmer fez um juramento assustador, onde ela falava que ninguém pensasse que aquele era o fim dela, que os gritos dela ecoarão pela eternidade e que aqueles que tentassem herdar as suas posses também herdariam uma maldição. É dito que depois desse episódio, o espírito de Anne Palmer sossegou e ele nunca mais foi visto ali naquelas paragens depois da visita de Eileen. Teria então a médium conseguido encaminhar aquele espírito tão perdido para a luz? E agora vamos aos fatos, meu povo, porque esse canal vive de verdade, e não de lendas. Será que nós podemos acreditar em tudo que foi dito pela médium Eileen Garrett, visto que ela mesma falou que ela não acreditava na sobrevivência individual do espírito após a morte? Em 1934, Garrett se submeteu voluntariamente a uma análise do psicólogo William Brown e a testes de associação de palavras do pesquisador psíquico Watley Carrington. Os testes provaram que seus controles eram personalidades secundárias de seu subconsciente, organizadas em torno de material reprimido. Na sua infância, os pais de Eileen tiraram as suas próprias vidas. Ela então foi levada para morar com uma tia que tornou a sua infância muito infeliz, segundo a própria. E ela nutria uma raiva tão grande por essa tia que ela se isolou ali no seu quarto, onde ela vivia em um mundinho próprio. Seria então essa mulher marcada por memórias tão marcantes e reprimidas ao ponto de criar essas personalidades secundárias? Ou os fatos que eu mencionei anteriormente sobre as suas memórias, suas impressões clarividentes, seriam realmente coisas que ocorriam e fatos que a ciência não conseguiu comprovar? Pode ser, né, gente? A ciência tenta provar muitas coisas e algumas coisas realmente são impossíveis de provar. Inclusive, o grande médium Chico Xavier, ele foi muito questionado. Existe uma história que o Chico Xavier, ele conseguiu, se eu não me engano, ajudar a desvendar um crime. Eu ainda não me aprofundei muito nessa história, mas existe esse caso, que com a mediunidade dele, ele conseguiu ajudar em uma investigação. Basicamente é isso. Então, existe sim a espiritualidade. Será que esse era o caso, apesar das controvérsias apresentadas pela médium Eileen Garrett? Até porque existiu também outros casos em que ela foi desacreditada, digamos assim, em outros casos também. Fato é, invenções ou sugestionamentos pela história, por essa aura sombria que paira ali sobre Rose Hall, muitas pessoas que visitam o local alegam ter visto o vulto negro de uma mulher que aparece em um espelho existente ali na mansão. Jeffrey Yates, arquivista assistente do Arquivo da Jamaica por volta de 1965, afirmou que a lenda de Anne Palmer começou com um relato do reverendo Hope Masterton Waddell sobre o estrangulamento da senhora Palmer na propriedade adjacente de Palmyra em 1830. A lenda foi elaborada pelo jornalista John Castello em 1868.
Castello era o dono do Falmouth Post local quando publicou um pequeno panfleto, Legend of Rose Hall, e descreveu erroneamente um memorial na igreja de St. James para Anne Palmer. Uma investigação da lenda em 2007 por Benjamin Redford concluiu que a história foi ficcionalizada e modelada no personagem título de um famoso romance jamaicano, A Bruxa Branca de Rose Hall, de Herbert de Lycée, publicado em 1929. Uma Anne Palmer não relacionada a Rose Hall existiu, e por todos os relatos não tinha tendência ao sadismo ou luxúria. A autora do Who Guide to Jamaica, Polly Thomas, escreve que o nome de Anne Palmer pode ter sido confundido com Rosa Palmer, a amante original de Rose Hall, que teve 4 maridos, mas era considerada inabalavelmente virtuosa. Nenhum dos maridos da senhora Rosa Palmer morreu por assassinato ou em quaisquer circunstâncias suspeitas. A verdadeira senhora Anne Palmer, nascida Patterson, era a esposa jamaicana de Custódio de St. James. Lendas ou não, o fato é que hoje em dia a Rose Hall é administrada como um museu histórico e oferece visitas guiadas, tanto diurnas quanto noturnas. E os passeios são os seguintes: passeio de um dia, passeio pela grande casa e jardins de Rose Hall. Ocorrem de segunda a sábado das 9 às 17 horas e é fechado aos domingos e feriados. Neste passeio, os visitantes mergulham na herança da ilha, enquanto o guia especializado compartilha a história desta ruína colonial, restaurada à sua antiga majestade na década de 1960. Aprenda sobre o estilo de vida da burguesia europeia nas ilhas do Caribe no século XVIII. O conto de Anne Palmer, a famosa Bruxa Branca de Rose Hall, também é contada e causa grande fascínio. Passeio noturno. Passeios noturnos assombrados pela Rose Hall Great House. Ocorrem de quarta-feira a sábado, das 18 às 21 horas. Neste passeio noturno, os turistas mergulham no estilo de vida da burguesia europeia do século XIX, mas com um toque diferente. Você conhecerá os verdadeiros horrores da Bruxa Branca de Rose Hall, Anne Palmer, e os muitos espíritos que andam pelos corredores de Rose Hall Great House à noite. Ouça o conto histórico arrepiante dos assassinatos notórios e sinta a casa ganhar vida por meio de um passeio interativo ambientado no século XIX. Os passeios duram de 45 minutos a 1 hora e não são permitidos tirar fotos ou gravar vídeos na casa. O passeio de um dia custa de 12 a 30 dólares jamaicanos para crianças de 4 a 11 anos. O passeio noturno custa de 15 a 35 dólares jamaicanos para crianças de 4 a 11 anos. Rose Hall ainda conta com um enorme campo de golfe que recebeu o famoso nome da perversa bruxa branca Anne Palmer. O lugar também é bastante requisitado para a realização de casamentos e eventos. E por fim, eu trouxe uma curiosidade bem legal para vocês sobre o famoso e saudoso cantor americano Johnny Cash. Por um tempo, ele foi proprietário de uma outra mansão vizinha a Rose Hall, a Cinnamon Hill, e ele compôs uma música sobre a bruxa branca da Jamaica, Anne Palmer. O nome da música é The Ballad of Anne Palmer. E assim, é uma música bem legal, meio estilo country, tá disponível aqui no YouTube e vale a pena dar uma conferida, gente. Para quem gosta do gênero, tenho certeza de que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o link da Rose Hall Great House, caso vocês queiram dar um saque, dar uma olhadinha lá como que funcionam as coisas, o campo de golfe, as coisas que rolam por lá. E é isso, gente. Lenda ou não, eu acredito que sim, houve toda uma história que foi criada em torno dessa mulher que de fato dizem que não existiu. Mas, como eu costumo falar, para quem acredita na espiritualidade, é uma mansão muito antiga, gente, remonta lá os anos de 1700 e bolinha. Então, geralmente, gente, paredes guardam impressões, Então, assim, eu não duvido que tenha um espíritozinho ou outro lá não, até porque, gente, esses senhores de escravizados geralmente, não, claro que graças a Deus toda regra tem as suas exceções, eles geralmente eram muito cruéis, Então existia toda aquela aura de muita revolta, de muitas lágrimas, de muita dor. Então, por que não, carregar ali o espírito de uma pessoa ou de outras pessoas revoltadas que pereceram, que foram injustiçadas, e até um espírito preso de um senhor, Porque na espiritualidade, eu mesmo já ouvi falar de muitos casos de espíritos que ficam aprisionados
por outros espíritos que cobram justiça. Pode ser o caso, quem sabe, até porque, como eu falei, existem relatos de pessoas que veem o vulto de uma mulher em um espelho específico. E são relatos de pessoas diferentes. Sugestionamento ou não, quem sabe, né, gente? Eu gostaria de conhecer, porque eu não sou de emprenhar pelos ouvidos. Eu gosto de tirar as minhas próprias impressões. E vocês teriam coragem de visitar esse lugar? Conta pra mim nos comentários. Beijos, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.